Meus amados, meus irmãos queridos, boa noite. Boa noite. Um abraço do fundo do coração. Gradativamente vamos, retornando para iniciarmos a nossa estrutura da noite. A temática da noite vai enfocar o aspecto do ego e do self. Nós estamos avançando na evolução da consciência, Separamos uma mensagem, aliás, foi o nosso querido Wagner que nos sugeriu, da benfeitora Joana de Ângeles, muito interessante, que enfoca esse assunto em síntese, depois será ampliado, sem sombra de dúvida. A mensagem chama-se Ego e Self. Diz a nossa querida benfeitora: a batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso, ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanham-te desde há muito, estás familiarizado com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. Eles te induzem a glórias e a quedas, aos atos heróicos e às fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro das ilusões. São conduzidos respectivamente pelo teu ego e pelo teu self. O primeiro comanda as paixões dissolventes, gerando o reinado do egoísmo cego e pretensioso que alucina e envilece. É a herança do primarismo animal a ser direcionado, pois que é o maior adversário do self. Este, o self, é a tua individualidade cósmica, legatária do amor de Deus, que te impele para as emoções do amor e da libertação. Sol interno é chama na fumaça do ego, aguardando o momento de a dissipar a fim de brilhar em plenitude. O ego combate e tenta asfixiar o self. O self é o excelente libertador do ego. Sob disfarces que são as suas estratégias de beligerância criminosa, o ego mente, calunia, estimula a sensualidade, fomenta a ganância, gera o ódio, a inveja, trabalha pela insensatez. Desnudado, o self ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar. Jamais barganha ou dissimula os seus propósitos superiores. O ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs na busca instável da dominação injusta. O self fomenta a harmonia, despoja-se dos haveres por saber que é senhor de si mesmo e não possuidor dos adornos destituídos de valor real. César cultivava o ego e marchou para a sepultura sob as honrarias que ficaram à sua borda, prosseguindo a sós conforme vivia. Jesus desdobrou o self divino com que se impregnou a humanidade e, ao ser posto na cruz, despojado de tudo, prosseguiu de braços abertos, afagando todos que ainda o buscam. O ego humano deve ceder o seu lugar ao self cósmico, fonte inesgotável de amor e de paz. Não cesses de lutar, nem temas a refrega. Joana de Ângeles escreveu isso no livro Momentos de Meditação, no capítulo 4, em 1988. Professor? Obrigado, Vaninho. Isso aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Bem, até aqui, nos nossos encontros, nas nossas discussões, nós conversamos muito sobre a consciência e especialmente sobre a evolução dessa consciência no sentido do princípio inteligente sendo criado por Deus e como esse princípio inteligente se processa, caminha, evolui, até despertar enquanto espírito imortal e moldar um corpo necessário para a manifestação dessa possibilidade, dessa potencialidade que é o espírito, Então, a partir de agora, continuando aí as nossas
nossos encontros e discussões sobre a estrutura da psique, nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso olhar na consciência e desbravar uma área da consciência, né? Uma área pequena da consciência, mas muito importante. Então, esse nosso encontro de hoje, nós temos a função de discutirmos. É um encontro muito importante, porque nós vamos falar de uma estrutura psíquica que se chama ego, né? Que poderíamos dizer que é o lado consciente da nossa personalidade. Vamos entender isso ao longo aí das nossas reflexões. Mas é fundamental que a gente possa compreender sobre o ego, o que é o ego, como esse complexo surge em nós, se manifesta em nós, porque grande parte da série psicológica é tratada a partir dessa estrutura psíquica, o ego, e das relações que essa estrutura faz com o self, que é o espírito imortal, nesse eixo ego-self, como nós também vamos ver mais adiante, né? Então, para que a gente possa iniciar as nossas reflexões sobre o ego, eu queria primeiro partir de uma ideia e que nós pensássemos juntos uma questão importante. Então, imaginamos que nós estamos no mundo espiritual. Então, vamos pensar o seguinte: nós estamos no mundo espiritual, somos espíritos imortais no mundo espiritual e estamos programando o nosso retorno ou a nossa reencarnação a um mundo físico. Tudo bem? Não importa qual seja esse mundo, mas esse espírito imortal, para que ele possa interagir com esse mundo físico, ele vai precisar de um corpo físico. Então, o espírito no mundo espiritual, ele vai moldar sobre a ação do perispírito, né? Por intermédio do perispírito, melhor dizendo, sobre a ação do espírito e intermédio do perispírito, ele vai moldar um corpo físico de acordo com as necessidades evolutivas que ele precisa para crescer, para aprender, as experiências reencarnatórias que ele irá vivenciar naquele mundo físico. É claro que tudo isso subordinado à justiça divina, à lei de causa e efeito, a todo esse aspecto amplo que nós estudamos em O Livro dos Espíritos sobre o retorno do espírito ao mundo físico, né? Mas assim como nós moldamos um corpo físico para interagir com o mundo, nós também precisamos de um corpo psicológico, um corpo entre aspas, uma estrutura psicológica, que também vai permitir com que a gente interaja com o mundo. E da mesma forma como esse corpo físico é moldado pelo espírito a partir das suas necessidades particulares de progresso, da mesma maneira a estrutura, o corpo psíquico, também é moldado pelo espírito de acordo com as suas necessidades evolutivas, né? Clara essa primeira ideia para nós? Muito bem, então nós poderíamos fazer um paralelo aqui, para a gente entender esse aspecto do ego, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Quando nós estamos no mundo espiritual, enquanto espíritos imortais, nós temos uma consciência muito mais ampliada sobre quem nós somos realmente. Concordam comigo? No mundo espiritual, como nós não estamos influenciados pela matéria, a nossa consciência ela é mais livre, mais ampla, né? Aliás, alguns espíritos, alguns de nós no mundo espiritual, dependendo do nível evolutivo em que nos encontramos, da maturidade, da estrutura, inclusive psicológica, nós podemos ter acesso a experiências anteriores que tivemos nesses mundos físicos, né? Alguns espíritos podem acessar algumas existências, outros podem acessar mais. Isso depende muito da necessidade e do objetivo que o acesso
a memória a essas existências tem para aquilo que aquele espírito precisa, né? Depende muito desse grau de evolução do espírito, como nós sabemos lá do Livro dos Espíritos. Então, essa consciência ampliada no mundo espiritual, ela sempre é proporcional ao progresso individual nosso. De acordo com o nosso progresso individual, nós temos maior amplitude consciencial ou menor amplitude consciencial no mundo espiritual. Perfeito? Agora, quando nós viemos para o mundo, quando nós reencarnamos, nós temos uma restrição dessa consciência. Essa consciência, ela fica restringida, ela fica limitada. Porque eu sou um espírito imortal, com inúmeras experiências que eu já vivi em várias existências. E, no entanto, enquanto eu estou aqui no mundo físico, eu não tenho acesso a todas essas experiências que me compõem. Mas não é por isso que elas deixam de me compor. Elas estão comigo, fazem parte do que eu sou, influenciam o que eu sou hoje. Então, essa consciência mais restringida, muito desse conteúdo que eu tinha no mundo espiritual, ele não vai se manifestar no mundo físico. Ele vai ficar arquivadinho, guardadinho, num lugar que nos compõe chamado inconsciente, que, aliás, é a maior parte de nós, né? Lembram quando nós comentamos que Jung acredita ser mais adequada a comparação da relação entre consciência e inconsciente, como sendo o inconsciente o oceano e a consciência uma rolha boiando aí nesse oceano. Então, a nossa grande estrutura é inconsciente. Ou seja, nós somos um desconhecido de nós mesmos. Nós não nos conhecemos em totalidade ainda, né? Então, essa consciência restringida, ela passa pelo próprio processo de retorno ao mundo físico por um esquecimento do passado. Não só um esquecimento do passado, né? Nós também passamos por uma perturbação durante o processo de reencarnação. Nós aprendemos lá que esse momento em que a gente vai se vinculando perispiritualmente ao corpo, vai gradativamente aumentando essa perturbação, até que no momento do nascimento nós temos o auge desse processo de perturbação, o que leva ao esquecimento do passado, né? E esse esquecimento do passado, ele é importante. Nós não poderíamos reencarnar com todas as informações de memória do passado. Ou vocês acham que poderíamos? Poderia ser mais maléfico. Imaginemos nós, nessa existência, do momento em que nós nascemos até agora. É difícil já a gente se relacionar com algumas pessoas que, para nós, nessa visão ainda limitada que a gente tem, são nossos adversários, inimigos e que querem o nosso mal. Apesar disso não existir, né? Isso é uma ilusão que nós temos, a gente vai ver mais adiante. Mas nessa existência, a gente já tem dificuldades de relacionamento por questões que aconteceram aqui. E que às vezes nós carregamos para a existência toda, desencarnamos sem resolver esse problema, né? Aquele parente difícil, aquela outra pessoa. Quanto mais eu me desconheço, mais eu acho que a culpa não é minha, realmente da outra pessoa. Então a gente vai tendo dificuldades de se relacionar com as experiências dessa existência. Imaginem então, se além disso nós lembrássemos de tudo o que fizemos em existências anteriores, do que os nossos adversários nos fizeram e do que nós fizemos a eles, e que hoje estão dentro do meu núcleo familiar, por exemplo. Imagine nós olharmos para o nosso pai e lembrarmos, termos a memória de tudo que ele fez de maléfico para mim, por exemplo. Seria uma grande dificuldade ao desenvolvimento do amor, ao trabalho do perdão, da reconciliação, né? Dificultaria muito mais a nossa trajetória evolutiva.
Então, como nós somos espíritos ainda muito medíocres nesse processo de aperfeiçoamento, estamos mais no início do que no fim, o esquecimento do passado é uma bênção divina que favorece as nossas relações de uma maneira mais efetiva para o nosso progresso. Não fosse o esquecimento, e o nosso progresso estaria muito mais retardado, atrasado do que geralmente é. Porque nós teríamos mais dificuldades ainda de nos relacionarmos com as pessoas, né? Então, esse esquecimento do passado é providencial. Mas não é porque eu esqueço que isso não me compõe, que não está em mim. Isso está no meu inconsciente. Eu tenho, enquanto espírito imortal, uma bagagem de conquistas e uma bagagem de equívocos. Eu tenho uma mala com tudo que eu já conquistei de virtudes, de aspectos intelectuais, ético-morais, que são minhas, eu sou herdeiro disso, porque é o meu esforço pessoal que desenvolveu isso. Mas também eu tenho uma outra mala. Nós até brincamos ontem no estudo lá do Evangelho Psicológico, que é uma mala de deficiências ético-morais, e que geralmente é assim, né? É muito mais pesada essa mala de deficiências ético-morais, porque a nossa bagagem de deficiências é muito maior do que a nossa bagagem de experiências positivas, de conquistas, ainda é, né? Num mundo de provas e expiações. Então, tudo isso faz parte de mim, me compõe enquanto totalidade, enquanto inconsciente. Eu posso não lembrar, mas esse conteúdo está em mim. Talvez isso nos dê aquela olhar para alguém e dizer, não fui com a cara do fulano. Porque talvez esse olhar para alguém desperte no meu inconsciente coisas que estão aqui, de relacionamentos pretéritos que nós tivemos e que inconscientemente podem aflorar, né? Ou não, podem ficar numa camada um pouco mais profunda que nós não vamos ter acesso, porque não faz parte do planejamento reencarnatório dessa existência acessarmos esse conteúdo. Tem coisas mais importantes para a gente resolver primeiro. Compreendem esse raciocínio? Muito bem. Então, da mesma maneira em que eu sou tudo isso no mundo físico, eu preciso moldar para interagir com o mundo um corpo físico. Um corpo físico que vai estar preparado para traduzir todos esses potenciais que eu trago em mim, todas essas conquistas, esses condicionamentos, essas tendências, esses instintos, fruto de tudo aquilo que nós vimos nos encontros anteriores. Aquele caminhar do princípio inteligente por todos os reinos da natureza, né? E que devem ser ocupados pelo espírito na atual encarnação. O que você veio fazer no mundo? Tem um objetivo, um planejamento reencarnatório, objetivando o progresso ético-moral, o aperfeiçoamento intelectual desse espírito, né? Então, esse corpo físico que é moldado pelo espírito, ele sofre a influência direta de tudo que me compõe. E isso é planejado ainda no mundo espiritual. Assim como é planejado ainda no mundo espiritual, esse corpo psicológico que eu preciso também. Essa estrutura psicológica para interagir com o mundo. Então, eu sou um espírito imortal que vivi várias experiências ao longo, desde a minha criação, ao longo do tempo, ao longo do espaço, desde o momento em que eu fui criado. Mas agora, quando eu venho para o mundo, eu vou ter que moldar uma personalidade temporária. Eu vou ter que adotar um eu provisório, para que eu possa me relacionar com o mundo. Então, o espírito precisa, ao reencarnar, construir um eu. Quem vai ser você? Temporariamente. Porque eu não sou esse eu que eu vou construir para interagir com o mundo. Quem eu sou? Espírito imortal que vivi várias experiências e que tenho tudo isso em mim. Mas quem eu estou temporariamente? Wagner.
Estou no corpo masculino, feminino. Estou alto, estou baixo, estou loiro, estou moreno, estou negro, estou amarelo, estou assim, assado. É uma construção temporária, é um eu temporário que é necessário para nós interagirmos com o mundo. Perfeito? Mas esse eu não é tudo que eu sou, concordam? Então nós vamos definir aqui algumas coisas importantes, né? Esse eu temporário, nós vamos dar um nome que a psicologia dá, que se chama ego, porque ego significa eu, né? Então ego é esse eu temporário, uma construção que é necessária, importante para o espírito em cada existência, senão não consigo me relacionar. Já ouviram umas bobagens assim de que tem que destruir o ego? Já ouviram essas bobagens? Se você destruir o ego, você vai ter uma patologia psíquica, né? Se eu não tenho ego, o inconsciente me invade, e aí eu não tenho um eu temporário. Daí eu acho que eu sou Jesus Cristo, saio lá pela rua de Curitiba dizendo que eu sou Jesus Cristo, que eu tenho seguidores, né? Então, é importante essa construção de quem eu sou, temporariamente, né? É como se fosse uma roupagem, só que uma roupagem psicológica, que a gente veste temporariamente, para que o espírito possa então viver na paisagem do mundo. Entendem esse primeiro raciocínio? Um corpo psicológico, né? Assim como o corpo físico, um corpo psíquico, que vai me estruturar em relação a quem eu estou, temporariamente. Perfeito? Muito bem. Então nós poderíamos definir essa primeira ideia com essa frase. O ego é uma construção temporária, necessária, porque se eu não tiver o ego, eu não tenho como me relacionar com esse mundo, a gente já vai entender isso. O que o ego me dá que eu posso me relacionar com o mundo, né? E que é adequada para cada encarnação. Desencarnei. O que acontece com a personalidade Wagner? Compõe mais uma das inúmeras personalidades que eu já tive em várias existências. Então, ao desencarnar, a personalidade ela faz parte da totalidade do que eu sou. Mais uma experiência que eu transitei temporariamente. Essa bagagem de conquistas enquanto Wagner, mas também de deficiências enquanto Wagner. E agora vamos estudar tudo isso no mundo espiritual e planejar uma próxima, com outra personalidade. Ora mulher, ora homem, ora mãe, ora não tendo filhos biológicos. E tudo isso influenciado pela lei de causa e efeito, pela justiça divina. Não é à toa que a gente molda esse corpinho. São ou doente, deficiente ou sem deficiência, com limitações ou sem limitações. Porque este corpo, esse templo sagrado, como diz a Alta de Souza, é o melhor laboratório nessa existência que o mundo espiritual, esses espíritos que planejam a reencarnação, consideram na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua justiça, validado por Deus, que é o melhor para eu crescer. Bom, então aí já muda muita coisa na maneira da gente pensar. Já muda muita coisa. Eu sou grato ao corpo, eu sou grato a quem eu estou, porque é o instrumento para eu progredir. Dúvidas até aqui? Perguntas? Joia. A gente vai evoluindo lentamente aí para com que não dê tilt na cabecinha de vocês. Então, de acordo
com os aspectos evolutivos do espírito e das necessidades perante a lei de causa e efeito, é que eu moldo em cada encarnação esse eu temporário. Perfeito? Constitui uma noção de identidade apropriada àquela encarnação, para que o espírito possa interagir no mundo. Então, quando nós perguntamos assim, quem é você? E você responde, eu sou Wagner, filho de fulano e de Beltrano, que nasceu em tal lugar, que nasceu em tal ano, que estudou em tal escola, depois foi para tal escola, depois foi estudar aqui, depois mudou de cidade, depois estudou aqui, depois fez essa faculdade. Vocês estão vendo que tem uma linha do tempo e eu consigo me situar quem eu sou nessa linha do tempo? E isso me dá uma noção de continuidade, de individualidade, de identidade. Isso é o ego, que a gente molda para essa existência. Então é como se fosse uma impressão digital daquilo que nos personaliza, daquilo que nos individualiza no mundo. É o que nos torna diferente do outro. É o que faz eu entender que eu sou eu e você é você, diferente de mim. É o ego que dá isso. Né? Depois nós vamos estudar com mais profundidade quando o ego surge, como ele surge. Daí nós temos uma mestre nisso, que é a nossa querida Adri Lopes, que vai nos dar esse módulo. E também o mais bonito de tudo, eu não tenho ego quando eu nasço já estabelecido. Eu tenho ele enquanto uma potencialidade de desenvolvimento ali, para desenvolver um germe. Mas olha que bonito que eu quero dizer. Eu sou, no início da vida, um inconsciente. Porque eu não tenho consciência de quem eu sou. Ou o bebezinho tem consciência de quem é? Não tem. Olha que lindo. O inconsciente antecede, vem primeiro a própria consciência. Aliás, é o inconsciente que cria a consciência e o ego. Olha que bonito isso. Também uma outra aula que a Adri vai trabalhar conosco, que é essa formação do ego a partir do inconsciente. Né? Só para a gente ter umas relações em relação a isso. O que nos faz pensar, né, a Adri já divulgou isso, e essa ideia é muito interessante, de que uma das razões pelas quais a mentora Joana de Ângeles adota Jung é também essa noção. Porque se o inconsciente é a priori, então o espírito imortal é que está atrás do processo. Porque é o espírito imortal que a priori no mundo espiritual define e conduz tudo isso, inclusive para formar depois o ego. Né? Então podemos pensar que é uma das razões pelas quais a mentora adota a estrutura psicológica de Jung como aquela que mais se aproxima da noção do espírito imortal que o espiritismo nos traz. Mas o ego, apesar de ser essa roupagem psicológica temporária que a gente veste para poder viver na paisagem do mundo, apesar de ser esse eu, o eu de cada um, ele não corresponde a tudo o que eu sou. Isso tem que estar muito claro para vocês. Porque eu não sou o ego, eu estou o ego. Eu sou um inconsciente, eu sou um espírito imortal, que Jung vai denominar essa potencialidade inconsciente de vir a ser de self. O problema é que o ego, como ele tem um contato mais direto com a consciência, a gente já vai ver isso, como ele me situa no mundo e me relaciona com os conteúdos conscientes, eu tenho uma tendência a achar que eu sou o ego e que não tem nada além do ego. Porque o ego é o que mais diretamente impressiona a consciência. O ego olha para tudo na consciência e diz assim, não, só existe eu sou o rei, eu mando, eu sou o dono. E quando alguém olhar para o Wagner, que está nessa posição do ego, só na percepção do ego, e diz assim, Wagner, mas você é invejoso. O ego, Wagner, vai olhar para a consciência e vai falar assim, não vejo nenhuma inveja em mim. Invejoso é você.
Eu não sou. Mas Jung, nessa analogia bonita do oceano, então pode ser que a rolha do ego, que aliás é uma partezinha da rolha, né? O ego, ele olha para a rolha e não vê a inveja, porque a inveja está boiando no oceano. E a rolha ainda não identificou que aquele oceano todo faz parte dela. Conseguem compreender isso? Isso é muito importante, muito. Todo esse conteúdo ignorado de nós que o ego não percebe, Jung vai dar um nome, e nós vamos abordar isso no momento oportuno. Ele vai chamar de sombra. É o que está no escuro de nós, no desconhecido. É um aspecto sombrio que o ego não consegue olhar. Lembra o ego como aquele holofote que vai iluminando? O que o ego ilumina, ele percebe pela consciência. Mas se ele não ilumina a minha inveja, ela está na minha sombra. Mas não é por isso que eu não sou invejoso. Aliás, esse conteúdo inconsciente da sombra manda muito na minha personalidade. É ele até que me dirige, na maioria das vezes, né? Tudo bem? Então, ego, e aí nós vamos trabalhar agora um conceito lindo, importantíssimo. O ego é sempre uma percepção da realidade. É uma lente que eu uso. Nós vimos que o ego é moldado de acordo com a evolução de cada espírito, não é isso? Dependendo do que eu sou enquanto espírito imortal, do quanto eu evoluí, eu tenho uma lente para olhar as coisas. Dependendo do quanto eu evoluí, eu tenho outra lente. Então, tem pessoas que têm a lente do pessimismo para olhar tudo na vida. Tem pessoas que têm a lente do otimismo. Tem pessoas que têm a lente da alegria de viver. Tem pessoas que têm a lente do medo, da insegurança, né? Essa lente, ela é proporcional à evolução individual, nós vimos isso. Esse corpo psicológico é influenciado por aquilo que o espírito traz. Então isso é muito importante. Guardem esse conceito de que o ego é sempre uma percepção que eu tenho do mundo, mas que não é a realidade. É uma ilusão que eu tenho do mundo. Porque eu vejo com as minhas lentes do meu progresso. E aquilo que eu vejo de um jeito, você vê de outro. E você vê de outro. E cada um vê de um jeito, de acordo com o seu nível evolutivo. Isso é muito comum, por exemplo, no consultório psicológico, em que o pai vai dizer assim, na sua percepção da realidade: eu dei tudo para o meu filho. Eu paguei aula de inglês, eu paguei o colégio, eu paguei isso, eu paguei aquilo, eu dei comida, eu dei roupa, eu dei as viagens, tudo. O que mais ele quer? E o filho vai na outra sessão e vai dizer assim: meu pai nunca me deu nada. Quem está mentindo? Ninguém. Cada um tem a sua verdade, a sua percepção da realidade. Talvez o dar tudo para o pai é uma visão egóica. Talvez o ter algumas coisas do pai para o filho, as necessidades, é outra realidade. Então, gradativamente, o trabalho do terapeuta, que é um trabalho dos mais bonitos, na minha opinião, é fazer com que esse ego, que não enxerga a sua totalidade, possa gradativamente ir ampliando a sua percepção da sombra e trazendo esses conteúdos sombrios para a luz do ego. Esse é um grande objetivo que nós temos enquanto espíritos encarnados. Então, é sempre como eu percebo o mundo, a partir das experiências que eu vivi. Como se o ego fosse essas lentes que vocês veem aí, ó, que nós colocamos quando vamos reencarnar, e por meio dela vemos o mundo, lemos o mundo, entendemos o mundo, de acordo com a nossa evolução. E dependendo do filtro colocado, dependendo da lente, é mais fácil de ver ou é mais difícil. Está mais claro ou está mais embaçado, né? Por isso que algumas situações da vida
atingem e afligem tanto uma pessoa e a mesma situação não fazem cócega para outros. As lentes são outras, para a leitura e para a percepção daquilo. Aquele que mais foi dado é o Evangelho. Já foi dito isso. Perfeito. Então nós temos os espíritas, né? E em relação aos outros, tem que entender isso. Filtros, maneira de ver a vida. Com que ferramenta eu estou vendo? Só que essa ilusão é uma ilusão importante e necessária. É por meio dessa ilusão temporária que eu vou ampliando, potencializando o meu próprio ego para olhar a minha sombra. Então ela é fundamental. Por isso que o Gelson vai dizer lá no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, uma frase espetacular, poesia pura. Ele diz assim: cada espírito enxerga e compreende o mundo dentro da realidade evolutiva em que se encontra. É isso. Perfeito. Se eu só tenho ódio, revolta, agressividade, eu vejo isso em todo mundo. Mas se eu sou um espírito com conquistas ético-morais mais avançadas, o mundo tem um colorido diferente. O meu relacionamento com as pessoas é diferente. Quando os teus olhos forem bons, né? Isso. Ah, olha que bonito. Verdade. Todo o teu corpo será iluminado. Quando os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, né? Foi esse Gelson que deu aula. Isso, Gelson Roberto. Perfeito. Inclusive é uma boa sugestão a exposição da SEAC para esse assunto agora, né? Exato. O Gelson esteve conosco aí recentemente, né? Fez uma palestra muito bonita sobre acho que era a grande personalidade. O encontro do eu com a grande personalidade. Isso aí. Eu falo do encontro do ego. O encontro do eu-ego com a grande personalidade, porque o eu é personalidade temporária. Aquele livro dele é o Aquele e Além do Tempo. É um dos capítulos. Está disponível na web. É só consultar a web. Só acessar o Web TV Nova Consciência, esse trabalho lindo que o João faz pra gente aí, e aí vocês têm esse conteúdo. Ele vai trabalhar a relação de como o self faz o ego olhar para ele. E o que acontece quando o ego olha? Que a experiência de olhar o self é sempre vivido como uma grande perda para o ego, um grande sofrimento, um grande pesar, uma grande morte psicológica, né? Mas a gente vai entender tudo isso melhor ao longo aí das nossas reflexões, pessoal. Bom, então, vamos tentar organizar agora essas ideias. A gente poderia dizer assim: ego é um centro organizador da consciência. Então ele está na consciência. Ele é o centro da consciência. Mas ele não é o centro da psique. Porque a psique é quem? O espírito imortal, que é o self. Então, a totalidade da psique, o centro da psique e a totalidade da psique, entendem isso? Quem é o centro de todo o processo, quem coordena todo o processo e ao mesmo tempo é o próprio processo, é o espírito, então é o self. Mas o ego é importante para o self se relacionar com o mundo. Então ele é um centro organizador da consciência, ele é o sujeito de todos os atos conscientes. Tudo para se tornar consciente tem que passar pelo ego. Se o ego não percebe, não se torna consciente. Isso é muito importante, né? Inclusive os conteúdos do inconsciente. Para se tornar consciente, tem que passar pelo ego. Então, olha como o ego é importante. Sem ego, não tem como self se realizar. Porque não tem como self dizer para alguém assim: olha para esse conteúdo para a gente evoluir, processar isso e desenvolver essa semente. Então, o self cria um ego para se relacionar com o mundo e, ao mesmo tempo, para poder ir gradativamente fazendo o ego despertar para o conteúdo do espírito. Então, Jung tem uma frase bonita, ele diz assim: o
O ego precisa do self para existir. Mas o self precisa do ego para se realizar. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Ou estão como a rolha boiando no oceano? Então, esse ego, como ele é o centro da consciência, é o ego que organiza, é o ego que processa, que gerencia a consciência, é o ego que raciocina, que racionaliza, né? O ego, além dele ser o centro da consciência, como eu disse, ele também é esse intermediador com os conteúdos inconscientes. Então ele é importante, precisa ter ego, senão o self não tem facilidade para se planificar, né? Agora, a consciência, por mais que a gente ache que é muita coisa, a gente viu que é muito pouca coisa, quase nada ainda em nós. Olha o quanto do nosso cérebro ainda existe para que a própria consciência se amplie, se ilumine. A própria noção da consciência cósmica, que a gente não tem ainda, né? Isso é do Noéticos, como nós vimos, do Homo Noéticos. Até porque a consciência é uma conquista muito recente da humanidade, né? Menos de 300 mil anos. Né? Então, o ego, ele não é idêntico à totalidade da psique. Ele é o centro da consciência, ele gerencia os conteúdos conscientes, mas ele não é o centro da totalidade, que é o self, o espírito imortal. Isso é importante a gente entender, né? O ego me identifica nessa existência, então aquilo que sabemos de nós, aquilo que nos personifica, né? Que nos dá essa personalidade, quem eu sou, né? A experiência de nós mesmos, a compreensão de identidade própria. Sou Wagner, filho de fulano, como eu disse, que nasci em tal lugar, que estudei lá, que fiz isso, que estou até o momento de hoje. Então, ele nos dá essa personalidade transitória, né, que é importante. Eu sou muito mais do que essa personalidade transitória, eu sou um espírito imortal, então eu sou muito mais do que o Wagner, do que esse papel que eu exerço nessa existência. Eu não estou constrangido a essas realidades enquanto Wagner, né? Eu tenho muito mais do que isso, que me constituem, que me fazem ser o que eu sou enquanto espírito. Mas eu preciso disso para transitar nesse mundo, né? E me dá também a noção de espaço e de tempo. Onde estou agora? O que eu estou fazendo? O que eu fiz ontem? Que dia é hoje? O que eu almocei? O que eu jantei ou o que eu vou jantar? Essa noção da consciência com o tempo, com o espaço, é o ego que nos dá. Ele dá essa trajetória da minha história de vida, desde a minha infância, aquilo tudo que foi registrado pela consciência, até o que me compõe hoje. Né? Tranquilo aí, pessoal? Então, esse filtro que proporciona essa noção de espaço e de tempo, ele permite que eu possa construir uma história de vida contínua, uma história de vida que é minha, que ninguém viveu igual, né? Com as características todas que eu tive e que me compõem e me integram até a minha maneira de ser. Mais à frente a gente vai ver que há muitas outras coisas aí nessa história de vida que vão se relacionar com o ego. Muitas coisas que o ego não tem nem condições de resolver e abarcar, gerenciar, processar, ele manda para o inconsciente. E fica lá arquivadinho. E no momento oportuno, isso ressurge como conflitos, como dificuldades. Ou muitas coisas que o ego percebe, gerencia e se adapta para viver no mundo. Eu não sou assim, mas vou me adaptar porque assim as pessoas gostam mais de mim. Então o ego faz essas intermediações com o ambiente externo e também com o ambiente íntimo, com o meu inconsciente. Né?
Depois a gente vai estudar isso. Essas relações de adaptação do ego ao mundo externo, Jung dá um nome: máscaras, persona, né? E as relações com o mundo interno a gente vai estudar também mais adiante, né? Então eu não sou uma pessoa paciente, mas no centro espírita, se eu não for paciente, vão achar que eu estou perturbado, obsediado. Então, quando eu entro na porta do centro espírita, eu visto a persona da paciência. E todo mundo acha que eu sou paciente, tranquilo, evoluído, aprimorado. Mas não sou nada disso. É uma máscara que eu visto enquanto estou aqui, né? Adaptável à situação. Daí as pessoas dizem, vamos trazer a cama para cá, porque no centro espírita é uma pessoa, em casa é outra. Lá em casa. Bom, o ego também qualifica a realidade. Ele dá uma qualidade para essa realidade, né? Então, eu sinto prazer, sinto alegria, sinto dor, sinto sofrimento, sinto felicidade, sinto culpabilidade, me castigo, né? Sinto um peso. São processos também de dar essa qualidade, de qualificar a realidade, que é aspecto e papel do ego. Tanto a qualidade da realidade externa, quanto do mundo íntimo, interna, né? Então, o autodescobrimento, conhecer quem se é um papel do ego? É uma pergunta isso, podem responder. Eu estou no mundo, eu moldei um ego, e a gente aprende ali que o método mais eficaz para resistir ao mal, para evoluir, para progredir nessa existência é se autodescobrir, que é o que a gente está tentando entender ainda aqui, né? Então, se conhecer, o autoconhecimento e esse processo de acessar esses conteúdos ignorados em mim, quem eu sou, ampliar essa minha realidade, é um papel do ego? Eu acho que sim. Talvez. Quem acha que sim, por que acha que sim? Vamos discutir isso. O selfie já se conhece, não se conhece? O selfie já se conhece. Você acha que é um papel do ego, por quê? É uma reflexão muito importante, a gente vai entender isso. Ele nos proporciona a noção de espaço, de tempo, de realidade externa e interna. Então, e é ele que organiza, né, toda a consciência. Eu acho que é ele que vai lá acessar o que está no inconsciente. Permitir, né? Você concorda comigo, me ajuda? Vai permitir o acesso. Ele que organiza, ele libera o que quer, faz vista. Só o que está na consciência, né? Eu acho que é do céu. Quem acha que é do self, por que acha que é do self? Eu acho que é do self porque o ego é uma ilusão. Quem está no controle de nós? A consciência ou o inconsciente? Inconsciente. Então tem que ser o self. Então, quem faz o ego despertar para a realidade interna não é o ego, é o self. É o self que é o gestor e o centro que organiza esse processo. Aliás, o ego luta contra, em primeiro momento. O ego vai lutar com todas as forças para se manter na casa mandando. Mas quem é o dono dessa casa não é o ego, é o self. Então, quem gerencia o processo de autoconhecimento é o self. Porque às vezes o ego, ele está numa posição boa para a visão egóica do mundo, e o self diz assim, nossa, mas quantas potencialidades para serem desenvolvidas, vamos dar um chacoalhão no ego para acordar para outras coisas? Aí o self tira o ego daquela estrutura centralizada, e aí meu mundo caiu, né? Agora, meu Deus, Deus me abandonou, ninguém mais me ama. Só que esse self, ele só consegue se encarnar se esse ego se relaciona com ele. Isso aí. Porque do contrário, ele não
guarda a consciência da existência desse todo. Perfeito. E é a mesma coisa de Deus. Deus precisa do homem para se encarnar. Isso. Se nós não tivermos consciência da existência desse Deus, nada adianta ter um Deus que coordena tudo. Perfeito. Então nós precisamos do ego para registrar a existência do todo, Excelente. mas ele não é o centro. Então, de que adianta, né, Adri? Trabalha. Perfeito. De que adianta eu ter uma indústria com uma obra-prima perfeita, que é o self, se eu não tenho funcionários que sabem lidar com aquilo? Vai acabar com as possibilidades ali daquela manufatura. Então, apesar do self ser o gestor e o gerente do processo, isso se faz num eixo em que o ego e o self se interconectam. E o self vai despertando o ego gradativamente para a sua realidade, e com isso o ego vai ampliando seus níveis de consciência. Um holofote que vai cada vez mais dando potência e iluminando cada vez mais a casa psíquica. Até chegar um momento que não tem mais nada para iluminar, não tem mais sombra. É tudo luz. Jesus era assim, como nós vimos. Ele Né? disse que nós somos as luzes. A gente só não sabe isso. Brilha a vossa luz. Olha que bonito, né? Brilha a vossa luz. Pode ter duas interpretações nisso. Tanto a luz, que é o self, que tem que brilhar e se desenvolver, como o próprio ego se fortalecendo para se relacionar com o self. Faz brilhar essa luz da consciência. Também né? a questão de olhar para a sombra, colocando luz ali. Isso é. Esse olhar naquilo que a gente deixa. Ampliando o ego. Exatamente. Ele tem as duas abordagens. A ampliação do ego, mas também o desenvolvimento do self. Perfeito. É uma história bonita. Diga, André. Que o espírito está vindo para renascer e está uma festa enorme na dimensão espiritual. E me pergunta, o que está acontecendo? Ele vai iluminar a última parte da sua sombra. Olha só. Não precisa mais reencarnar daí. Ele está indo para iluminar a última parte da sua sombra. Digo, aleluia. Que legal. Vai chegar a nossa vez, meus queridos. Tá vendo como a memória fica no inconsciente? Ó, ele sabe que é a última existência dele aqui, né? Vai chegar. O inconsciente vai mandando esses insights, né? Vai chegar. Muito bonito isso, né? Imagine quando nós chegarmos a esse nível de iluminação do nosso inconsciente, né? Não tem mais lugar nesse oceano que eu não conheça de mim. Tudo que estava aí ignorado e descoberto, eu já integrei. Tudo meu, né? Muito bem. Diga, Adri. Eu gostei muito dessa imagem da digital, né, para representar o ego, porque se a gente pensar na digital, é a pontinha do nosso dedo, né? Então eu sei, olhando aquela imagem, que existe um dedo que está numa mão que está em um corpo. Então é uma imagem, então esse ego é a imagem da representação desse todo que é o ego, o self, né? Eu gostei da... Estou vendo um pouquinho, Tô vendo. Eu sei que aquilo me representa, mas não sou eu. Sou eu. Eu gosto de muito mais disso. Perfeito. Essa pequena parte, que eu gostei muito da imagem. Legal. E ela traz a ideia do indivíduo também. Desse eu temporário, né? Quem eu sou nessa existência. Projeta depois a individualidade. Exatamente. Bom, então, o ego nos dá isso também, né? Naturalmente, dessas discussões que a gente fez, essa noção de temporalidade, né? De espaço. Então, o que eu fiz ontem, o que eu fiz semana passada, quem registra conscientemente esses aspectos, isso é processado pelo ego. Noção de espaço, né? Não quer dizer que se você se perde em algum lugar facilmente é que o teu ego, não tem nada a ver. Mas você tem a noção de onde você está, da tua estrutura, né? Estou em tal lugar, né? A noção de causalidade, né? De realidade, de identidade. Né? Então isso tudo é papel do ego. Ele é necessário temporariamente para o espírito atuar no corpo, como nós dissemos, e para que possa interagir conscientemente no mundo. Né? Então, relembrando aí esses aspectos, mas tende, de forma geral, a não perceber que é mais do que ele mesmo. Né?
O ego tem uma tendência a acreditar que é ele que é o dono da psique. Não, eu sou isso. Mas o que eu tenho que me descobrir? Já sei quem eu sou. Eu sou isso, eu sou fulano de tal, que nasci ali, eu sou tudo isso. Né? Mas aí a gente vai começando a perceber que nós somos muito mais do que isso. Né? Aquilo que a gente acha que é, na verdade, a gente não é. Então ele tende a não perceber que é mais do que ele mesmo. Né? E é interessante porque quando esse ego está muito dono da psique, apesar dele não ser, mas está num patamar de dono da psique, ele tende a não achar que tem conteúdos sombrios. Sombra? O que é isso? Tem sombra. Né? Aliás, eu vim para salvar o mundo. Né? Aquele ego inflado. Quando esses espíritos se iluminarem, a gente vai poder conversar, que eles vão me entender, porque eu sou de um lugar que vim. Então, às vezes a gente tem um desenvolvimento de um ego tão inflacionado. Minha missão é salvar vidas. Né? E Jung também faz uma analogia muito interessante desse ego tão inflado, né, tão exacerbado na casa mental, na casa psíquica, que não percebe que tem conteúdos sombrios. Ele faz uma analogia bonita, dizendo que é como se fosse o sol do meio-dia. Então a gente sai ao meio-dia, a gente olha para todos os lados e realmente não tem sombra, porque não vê a sombra. Mas a sombra existe, está ali, é que a gente não consegue ver porque ela está abaixo dos nossos pés. Né? Então, bonito isso. Né? Então, o self vai fazer esse ego também sair dessa casa que ele se acha o dono e vai mostrar a ele que o dono é o self e que ele deve servir ao self. Né? O ego é um bom servidor do self. Esse é o papel do eixo, da relação entre os dois. Quando a gente estabelece essa relação dialética e também dialógica, né, entre ego e self, aí estabelece-se uma terceira coisa na psique. Daí não tem só mais ego e self. Quando o ego consegue olhar para o self e dialogar, surge uma outra função psíquica, que Jung vai chamar de função transcendente. É um terceiro componente que surge em nós, que nos permite entender a vida e olhar o mundo com não apenas o olhar do ego, mas já iluminado um pouco mais pelo aspecto do self. Né? Bom, então, olha aí, Adrux falou, é o representante do self na consciência. Vamos pensar que o self, ele cria o ego. É como se o ego fosse uma partezinha que saiu do self e tornou-se aquilo. Né? Aquele termo bonito que você usa, né, Adri? É um deintegrado, não desintegrado. Né? Porque ele não some, não parte, some, desintegra. Ele deintegra. Ele sai, mas permanece. Diferencia-se no ego, mas é parte do self. Então o self cria essa estrutura para ser o seu representante na consciência, porque esses conteúdos inconscientes vão ter que se tornar consciente. E para isso é o ego que vai possibilitar, que vai mediar esses conteúdos entre a consciência e o inconsciente. É o ego que vai possibilitar ao self se manifestar na consciência. Então não dá para destruir o ego. Não dá. O que nós temos é que fortalecer o ego e criar um eixo ego-self forte, para que a gente possa enfrentar as dificuldades iluminado pelo olhar da imortalidade, do espírito imortal, da visão transcendente do self. Bom, então, possibilitar o self se manifestar, como eu disse, e é uma projeção temporária do self. Então o self projeta-se temporariamente na consciência, enquanto ego, e constitui-se como uma imagem que nós temos de nós mesmos para podermos então fazer essa interação, como dissemos, com o mundo. Como se fosse uma partezinha ali do self. Né? Quanto mais maduro é esse ego, mais ele percebe isso, que ele é uma parte do self. Quanto mais imaturo,
menos ele percebe que é uma parte do self, mais ele acha que ele manda na casa. Agora, o ego achando que manda ou não manda, uma hora o self vai querer tomar o lugar que lhe cabe. Isso é a lei divina da evolução. Se você está muito lento aí no processo, vai vir um chacoalhão que vai favorecer com que as coisas andem para frente. Não é assim na vida, de forma geral? Individualmente na nossa psique é assim e coletivamente também é assim. Essa população aí evolui tão lentamente nesse aspecto, vamos criar alguma coisa física, um cataclisma, para com que daí favoreça o progresso dessa coletividade. Ou você acha que o Japão teria o progresso que tem na construção anti-terremoto se não fossem os terremotos? Atingir uma consciência coletiva por causa disso, solidária. Exatamente. Então, a benfeitora Joana de Ângeles vai dizer que para com que esse ego olhe para o self, estabeleça esse eixo e vá ampliando os níveis conscienciais, esse holofote vai ficando mais forte, a vida cria alguns mecanismos para isso. A vida, o self, o próprio espírito cria no planejamento reencarnatório, né? Quais são esses mecanismos? Os conflitos que nós temos na vida, as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, todas as dificuldades da vida, todos os sofrimentos, as dores, as vicissitudes, têm um objetivo de tornar o ego mais consciente do self e mais integrado no eixo ego-self. Não é lindo isso? É espetacular. Bom, então que bom que a gente sofre. Bem-aventurados os aflitos, já dizia o Evangelho. Estamos só dando um olhar mais psicológico para aquilo que a gente estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Felizes os que sofrem, porque estão tendo a oportunidade de crescer, de melhorar, de reparar as questões perante a consciência e a lei de causa e efeito. Que bom! Então a gente vai se tornando mais maduro. Se o nosso objetivo é sair melhor enquanto espírito, bom, então o que são 30, 40 anos de amadurecimento do ego para o espírito se tornar melhor? Está ótimo, no final o espírito cresceu. Agora, cada um vai escolher dentro das necessidades evolutivas, ou não, às vezes a gente não pode escolher, né, o que vai fazer esse chacoalhão em nós para que a gente olhe para esses conteúdos ignorados que estão em nós, né? Então, o ego é essa projeção temporária para com que esses conteúdos do vir a ser, do espírito, esses germes todos das potencialidades divinas que estão em nós, quando nós somos criados espíritos, lembra lá? Tornamo-nos espíritos. A gente mostrou lá tudo que a gente adquire nesse processo. Então, todas essas possibilidades internas que Deus nos coloca, esse DNA divino, tem que despertar, né, pela lei do progresso. Então, apesar do ego não ser nada, ou quase nada, porque não é, né? Não é quase nada, mas ele é muito importante, né? Se você comparar o ego à grandiosidade do self, ele não é nada. Mas sem o ego, o self não se manifesta. Então, ele é importante, ele tem o seu papel, né? Então, essa é uma forma didática que se tem de entender que nós temos uma consciência e que no centro dessa consciência tem uma estrutura que é menor que a própria consciência, ou seja, muitos conteúdos conscientes não passam pelo ego, né? Veja como ele é menor do que a própria consciência, mas há conteúdos que passam que fazem tudo isso que nós discutimos, que me individualiza, que me personaliza, que temporaliza, que dá causalidade, que raciocina, que interage, processa os conteúdos, que é o ego. Perfeito? O que eu percebo de mim nessa existência. Então, se a gente fizesse essa pergunta, como eu brinco, né? Quem é você? Então, quem vai responder isso nessa existência é o ego, que vem lá do latim, que significa eu, né? Esse eu temporário. Esse eu com E minúsculo, porque o eu com E maiúsculo é o espírito imortal. Então, a benfeitora dá esses nomes, né? Self, eu.
eu profundo, eu superficial, né? Si mesmo, pro self, mas isso a gente vai ver lá quando falarmos de self. Agora, o ego é o ego, enquanto eu, E minúsculo, isso que me individualiza, né? Não é a grande personalidade, é a pequena personalidade, né? Então é essa postura egóica que nos permite, ou melhor, essa instância psíquica, que é o ego, que nos permite trabalhar e interagir com o mundo. Então corresponde àquilo que sabemos de nós, mas na verdade é aquilo que achamos que sabemos de nós, porque nós somos muito mais do que o ego, nós somos o espírito, né? E tem muitas coisas aí nessa mala de conquistas que eu nem sei que eu tenho, que eu nem me dou conta, o ego não percebe, mas já faz parte do meu espírito. As pessoas passam pelas dificuldades e no final dizem assim, nem eu sabia que eu tinha tanta força. Não, você já tinha, você só não sabia. O ego não percebia isso, mas já estava no seu conteúdo inconsciente, já era uma conquista sua, né? Ou também o contrário, ele vasculha a mala de deficiências, né? Ou as pessoas nos apontam as deficiências e o ego acha que não tem nada daquilo. Não, eu não tenho nada disso, né? E aí isso vai moldando a maneira como a gente interage com o mundo. Tudo bem até aqui? Perguntas, comentários? Adri, quer comentar algo em relação a isso? Essa primeira parte do conceito, mais do que é o ego? Eu acho que só explicando aquilo que você falou, que muitas pessoas falam da necessidade de destruir o ego, essa ideia vem das traduções das doutrinas orientais, porque na realidade elas estão escritas normalmente em japonês, chinês, né? Mandarim, tá em mandarim. E quando é traduzido para o português, eles traduzem como ego, mas na realidade tem que se destruir o egocentrismo, quando este ego é o centro, eu sou o centro do universo, então o mundo gira ao meu redor. Isso que essas doutrinas pregam. Que é lindo, a ideia é linda. O egocentrismo. Mas aí na tradução fica muito, e eu já li vários textos belíssimos, onde tem isso. Mas é baseado num erro de tradução. Muito legal. De traduzir o ego como esse culto exacerbado ao ego. Que são coisas completamente diferentes. Porque às vezes você inutiliza toda uma doutrina muito bonita. Perfeito. O budismo mesmo diz isso, né, em algumas leituras budistas. E na realidade não é isso que a gente tem que fazer. Exatamente. E se a gente olhar, a Joana diz a mesma coisa, tem que tirar esse ego do centro. Exato. Mas ele é importante porque sem ele eu não tenho identidade, mas eu tenho que entender que eu sou muito mais que isso. Só muito legal. Essa ideia, porque às vezes eu pego um texto belíssimo e fico inutilizado, acreditando que a doutrina está equivocada. Não, a tradução dessas teorias nos chegam equivocadamente. Muito legal. O que a Joana fala é que tem que ser combatido são as manifestações doentias do ego. Isso. Isso aí. Né? Perfeito. Sabe o que eu acho? Já vamos que chegar talvez nisso aí. A gente pudesse esmiuçar um pouquinho mais, Wagner e Adri. A figura anterior que posiciona o ego no centro da consciência e que você comenta que o conteúdo da consciência pode não ser percebido pelo ego. O ego pode não conhecer o conteúdo da consciência. Sim. E se a gente também comentou que o ego é o servidor, ele é o porteiro do inconsciente para o consciente, esse ego já soube dessa consciência? Como que essa consciência verde clara se formou se esse ego não sabe dele? Sim. Entendo. E eu acho que a melhor maneira da gente responder isso é quando nós tratarmos exatamente da formação da consciência e da formação e estruturação do ego. Daí vai ficar mais claro isso. Quando a gente trabalhar a ideia do que é o inconsciente originário, da relação da criança com a relação primária, né? Seja com a mãe, com o pai, com quem vai cuidar, o cuidador mais próximo, e a gente vai conseguir entender um pouquinho mais. Só para não causar uma confusão com a fundamental. Até porque isso que está aqui, que o ego não percebe, nos influencia muito.
muito. E aí a gente vai ter que definir um pouco isso. Se eu parto do meu ego, então como que tem esse verde claro se o ego não tem consciência da consciência? Porque a própria consciência surge antes do próprio ego. Ela também é a priori ao próprio ego. O self precisa primeiro criar uma consciência e a partir dessa consciência se origina uma parte da consciência que diz respeito a mim, aquilo que me individualiza nesse mundo. Isso é o ego. Essa não é, por exemplo, a maletinha de conquistas? Não tá. A maletinha de conquistas está no inconsciente. Está no inconsciente. Porque aquilo que você diz assim, mas também pode estar uma parte na consciência. Eu podia e não tinha conhecimento hoje. Se eu não tinha conhecimento, estava no inconsciente. Estava no inconsciente, se eu não tinha conhecimento. Mas tem bagagenzinhas que você traz que você já sabe, que você tem consciência. A criança que desde pequenininha traz a experiência das artes, da música e dedilha o piano com 5 aninhos como ninguém, ela tem consciência disso. Eu sei fazer. Eu sei. Mas com quem você aprendeu? Com ninguém. Eu peguei o livrinho, vi lá alguém fazer e eu reproduzo. Isso é uma bagagem que está lá. Mas não é consciente? Uma parte. Uma parte também é consciente. Ele tem consciência daquilo. Mas a conquista toda faz parte de um espírito imortal, que é inconsciente. E que vai manifestando para a consciência aquilo que precisa para aquela existência. Talvez o que seja interessante a gente acrescentar nessa discussão toda é que a gente só divide em ego, consciência e inconsciente por uma questão didática. Mas acho que as coisas estão tão embrincadas, uma entra dentro da outra, que é difícil a gente estabelecer os limites de um e outro. Né? Lembrem lá, quando a gente iniciou o módulo da estrutura psíquica, muito bem lembrado isso, querida, porque nós colocamos aqui uma afirmação, uma imagem de uma cebola com as cascas, as camadas, né? E a gente evidenciava bem isso, que essa divisão é meramente didática, para que a gente possa conscientemente, egoicamente, ir classificando, dividindo o método cartesiano para estudar separado, mas que na verdade tudo é uma coisa só. Ego, consciência, inconsciente, tudo mais que a gente vai aprender, isso funciona tudo junto no indivíduo, não tem como separar. Domínio xamânico com domínio espiritual. Exatamente. Na realidade, o subconsciente ele é pensado como necessário, como mecanismo de defesa. Permite evoluar. Isso, exatamente. A noção do subconsciente aí é psicanálise, né, de Freud. E Jung não trabalha com esse subconsciente, né, mas realmente fica ali. Não, é que se tivesse que dividir em camadas, seria uma camada da cebola. Bom, gente, então, para a gente ainda discutir alguns aspectos sobre isso, com qual lente eu percebo o mundo? Né? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer em relação ao ego. Né? Então, entendendo que o ego é uma fantasia, importante, mas né? Às vezes você está no mesmo carro com a pessoa, você olha uma coisa e diz, nossa, que prédio lindo, acinzentado. E a pessoa diz, nossa, acinzentado, isso é azulado. Né? É uma fantasia. Aquela percepção da realidade é o que eu percebo pela minha lente. Que prédio? Quando diz que prédio... Agora, é uma fantasia principalmente porque o mundo material é uma fantasia, também temporária, né? Se nós compararmos o ego na psique, é a mesma coisa do corpo e da matéria no mundo material para o espírito. Temporariamente eu preciso daquilo, mas eu não sou aquilo, eu não sou meu corpo, eu não sou as minhas coisas, eu não sou os meus bens, eu usufruo daquilo, eu sou um usufrutuário. Depois eu tenho que devolver tudo isso, porque isso são concessões divinas, empréstimos para o meu progresso. Da mesma maneira, a maneira como eu percebo egoicamente o mundo é uma ilusão. Cada um vai ter essa lente, né?
Agora, o ego, então, a gente poderia dizer aí, é uma grande fantasia que temos de nós mesmos. Porque tudo isso é uma fantasia, uma hora vai acabar, uma hora a gente vai desencarnar. E daí? Para onde vai? Né? Então é uma grande fantasia. Assim como é uma grande fantasia o seu trabalho, necessário, mas é uma fantasia, temporária para o seu espírito. Você vai crescer muito intelectualmente naquela área, vai crescer muito ético-moralmente, pelos relacionamentos sociais, afetivos, mas é uma fantasia. Mais cedo ou mais tarde nós seremos convidados ao retorno ao mundo espiritual, esse lugar originário do espírito. E aí nós vamos refletir sobre toda essa experiência ilusória, o que nós levamos de conquistas, que equívocos nós reincidimos, quais nós não reincidimos e como nós saímos desse processo. Se atingirmos a média, ótimo, passamos na prova, né? Se não atingirmos a média estabelecida por esses benfeitores, temos que fazer a prova de novo. Estudamos mais um pouco e repetimos uma nova ilusão. Criamos um novo ego, também ilusório, temporário, e vamos lá. No Wagner Vitória a gente tem várias chances. Né? Tem várias chances. Até porque... Vai ficar pior do que foi. E isso é importante, né? Porque imagine o ego perceber todo esse conteúdo inconsciente. Não dá para ser numa única existência. Não conseguimos, né? Então, a cada existência, um impulso aí nesse holofote para com que a intensidade da lâmpada do ego amplie a sua potência e ilumine cada vez mais o seu inconsciente, né? Inconsciente de si. Então, o ego é uma grande fantasia que temos em nós mesmos, mas que é fundamental na constituição da nossa personalidade, né? E da nossa identidade. Imagem ou referência em uma determinada encarnação, como nós dissemos. Homem, mulher, gordinho, negro, branco, né? Renasci lá na África, no Japão, brasileiro, italiano, enfim, francês. São experiências ilusórias temporárias que nós vamos vivenciando para ir gradativamente iluminando o nosso próprio inconsciente, nossas experiências maiores aí que estão conosco, né? Não apenas da identidade corporal. Então, o ego não dá só essa noção de corpo, dessa estrutura, como também da imagem psíquica que acreditamos ser pelo ego. Né? Então, não é só uma relação com o mundo exterior, é também com esses conteúdos internos, com isso que nos compõe psicicamente. Quem eu sou? Eu sou mais introvertido, eu sou mais extrovertido, eu sou mais racional, eu sou mais emotivo. É o ego que permeia esses conteúdos íntimos também que estão aí nessa nossa casa ou imagem psíquica, né? Ou também a imagem que o ego vai ter psicicamente de nós de eu sou capaz, eu posso, eu consigo, ou eu sou um coitadinho, incapaz, abandonado por Deus, ninguém me ama, nunca consigo nada na vida, trabalho igual um condenado, não tenho dinheiro, meu vizinho não faz nada e tem muito mais dinheiro do que eu. E aí são imagens que nós temos também dessa imagem psíquica como nós nos acreditamos ver. E aí tudo isso é fruto não só do ego, mas da maneira como o ego se relaciona com todos esses conteúdos que foram nos formando, desde o momento em que nós nascemos aqui, mas também com tudo isso que a gente já traz de existências anteriores. Então, mais à frente, a gente vai entender lá o período infantil, o período da infância, o que pode acontecer lá, que pode fazer com que o ego se veja psicicamente de uma maneira ou de outra, né? Com estímulo às possibilidades ou mais carente, né? E aí a gente vai começar a entender, as pecinhas começam a se encaixar melhor e a gente começa a se autodescobrir, né? Esse aspecto de mim, esse aspecto que me compõe, ignorado até agora, né? É uma produção do estágio da consciência que vivemos naquele momento da encarnação. Isso eu acho lindo. O ego é uma produção daquele momento. E essa ideia
tão importante porque a benfeitora vai pegar essa ideia para trabalhar mágoa, ressentimento e perdão. Né? A gente vai estudar isso lá adiante. Ela vai dizer assim, de uma maneira geral, que se eu guardo mágoa, se eu guardo ressentimento, eu não estou respeitando a maneira como o outro vê e enxerga o mundo. Eu não estou respeitando o estágio evolutivo em que o meu irmão se encontra. Aliás, eu não quero que ele seja como ele é, eu quero que ele seja como eu acho que ele tem que ser. Porque você tem que agir desta maneira que eu considero importante. E quando você age de uma maneira que não é como eu acho que é certa, daí eu me magoo. O ego que se sente ferido. É um movimento do ego adoecido. É esse movimento que a gente vai ter que combater, né? Como a Adri falou. Né? Então, se eu guardo mágoa, eu não permito que o outro exteriorize o que ele tem. Né? E Jesus nos dava essa ideia de que ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente só dá aquilo que tem. Né? Aquilo que está o nosso coração repleto, é o nosso maior tesouro, é aquilo que nos movimenta. Então, quando eu dou agressividade, quando eu dou maledicência, quando eu dou ofensa, é o que eu posso oferecer no meu nível evolutivo. E quando eu me ofendo por isso, porque alguém me ofertou tudo isso, eu não respeito a possibilidade desse espírito estar nesse nível evolutivo. Veja que é uma visão diferente do processo, né? E a benfeitora vai dizer também que Deus não interfere no livre-arbítrio de quem quer que seja. Se a pessoa quiser matar, Deus dá total liberdade para ela fazer o que quiser, mas impõe responsabilidade a todas as ações e consequências justas, que estão muito além da justiça humana. É uma outra justiça divina. Então a benfeitora vai dizer, não se incomode com a ofensa do outro, isso é dele. E ele vai ter que arcar com a própria consciência. Não é uma visão muito mais bonita? Não é tirar o ego dessa... Assim, o mundo será diferente. A hora que nós pensarmos assim, que tem que começar por nós. Então, quando ela trabalhar mágoa, perdão, ela vai trabalhar esse aspecto. O que é mais fácil, guardar mágoa ou perdoar? Guardar mágoa? Claro que não. Mais fácil é perdoar. Dá para ver que vocês estão perturbados mesmo. Wagner aí, no sinótico, comenta da nossa necessidade de guardar as coisas, né? Que é, pelo menos, é alguma coisa que a gente acredita que é da gente. Gente, olha só. Quando você guarda mágoa, toda hora que você lembra naquilo, você revive tudo aquilo. Você sente as mesmas manifestações físicas de tudo como se estivesse acontecendo de novo. Você adoece, você tem um peso psíquico e físico que você carrega por anos até você se libertar. É muito mais fácil perdoar. Muito mais fácil. Mas por que a gente não perdoa? Aí que é o que eu quero chegar. Porque nós estamos num movimento adoecido do ego que não olha para o self. Wagner, enquanto a gente não fizer esse processo... Os cabalistas veem o ego como um oponente necessário para o crescimento. Sem dúvida. E eles falam para receber luz, né? Então, quando aparece o ego se exalta, eu tenho que vencer, porque ele é olhado como um oponente, para eu poder receber luz. Perfeito. Então, seria aquele crescimento. Né? Excelente. Então, nesse aspecto dessa imagem psíquica, como nós comentamos, né? Então, mais adiante a gente vai aprofundar esse aspecto. Então, imaginemos a maneira como eu, enquanto ego, me relacionei com a minha mãe. Isso influencia. Né? Então, a experiência com a minha mãe na infância, um exemplo, não foi muito boa, ou foi muito boa.
Isso vai, com certeza, me trazer uma percepção egóica baseado nesses conteúdos que o ego se relacionou com a mãe, ou com o pai, ou com qualquer experiência. E não só as experiências egóicas, porque muita coisa que o ego não deu conta foi para o inconsciente. Mas isso não deixa de existir. Toda vez que esse mesmo tema, mãe, ou pai, ou algum tema vir à tona, esse conteúdo inconsciente é acionado e vem com essa carga afetiva e emotiva para a consciência. A gente vai estudar isso quando falar de complexos, né? Então tudo isso nos compõe, por isso que é difícil dividir, realmente é uma coisa só, interligada, mas importante para a gente só ir naturalmente caminhando aí nesse entendimento. Então vamos definir ego agora por Jung, né? Como Jung trabalha isso. Difícil escolher uma citação de Jung, né? De tantas que há sobre ego, mas a gente opta por algumas mais clássicas, que são as mesmas que a própria benfeitora também se utiliza aí ao longo da série. Então, Jung vai dizer assim: há dentro da consciência algo que me individualiza. Perfeito, é o que a gente percebeu aí até agora. É aquilo que me individualiza, que me torna eu nesse mundo, diferente de você, né? Um gerenciador ou organizador daquilo que eu percebo sobre mim, daquilo que me identifica, que me torna único, que me individualiza. O ego, eu, é o centro regulador da consciência que identifica quem eu sou de maneira consciente. Porque quem eu sou de maneira inconsciente, o ego às vezes não percebe, não é verdade? O ego só percebe quem eu sou de maneira consciente, porque ele está na consciência. Para o ego entender que eu sou um conteúdo inconsciente, esse conteúdo inconsciente tem que ir para a consciência. Senão o ego não percebe. Wagner, você é invejoso. Então esse conteúdo inveja do meu inconsciente tem que vir para a consciência e o ego iluminar. Imagina essa sala aqui sendo o espírito imortal, tudo escuro. E a inveja é o relógio. Se eu tenho uma luz, um holofote apontando para cá e iluminando só essa área, eu não acho que eu sou invejoso. Agora, quando essa luz se ampliar e iluminar aquele relógio, caiu a ficha. Então sou eu o problema. E no autodescobrimento a gente vai percebendo que nós somos os nossos problemas. Que o inimigo não é o outro, sou eu. Como a mensagem disse no início, de uma maneira muito bonita. A luta é interior. Daí eu paro de responsabilizar os outros, de culpar os outros. Aliás, até me desculpo muitas vezes, porque eu jogava essa carga toda em você e nem era sua, era minha, né? Então isso é importante para a gente entender. É o que caracteriza a minha identidade pessoal. Então é o que me torna diferente. Senão, se a gente não tem ego, né? E se eu não tenho ego, imagina o conteúdo inconsciente, ele vem, né? Uma pessoa que tem um ego cindido, fundido, que se desintegra, é um paciente esquizofrênico. Então, o conteúdo inconsciente aflora e vem, né? E aí ele acha que ele está dentro de uma baleia, ele acha que tem alguém perseguindo, ele acha que ele é isso, que ele é aquilo, ele acha que ele... E aí esse conteúdo inconsciente que é muito rico vem e domina todo esse processo. O ego tem que controlar. O ego tem que dizer assim: quem entra aqui na consciência? É o ego que faz esse processo de gestor da consciência. Até porque nós não damos conta de todos os conteúdos ainda conscientes, né? Como nós dissemos lá no início, muita coisa fica esquecida. No mundo espiritual a consciência está ampliada, mas aqui reduzida, né? E esse ego gerencia esse processo. Ele é o centro da consciência, é ele que gerencia tudo o que passa na consciência, mas não é a totalidade da psique, que é o self, né? Então, se a gente pudesse fazer uma comparação também didática, a gente poderia dizer assim, que o ego é comparado, ou melhor, a consciência é comparada a uma sala de aula. Isso é a consciência. E o ego é o professor dentro da sala de aula.
É o professor que gerencia a sala de aula, que organiza, que faz e acontece ali dentro, né? Mas essa sala de aula, que seria a consciência, e esse professor da sala de aula, que seria o ego, eles estariam inseridos num ambiente universitário, que é muito maior. Então essa sala de aula está aqui, ó, nesse prédio, no segundo andar aqui do prédio. Mas existem tantas outras coisas que acontecem na consciência que o professor não percebe. O professor não percebe tudo o que acontece na sala de aula. Depende aonde o professor está olhando, ele não percebe o que está acontecendo na sala de aula atrás. Então nem tudo que ocorre na consciência o professor, ou ego, detecta. Sim? E esse ambiente, consciência e ego, ele ainda está no inconsciente, que é o ambiente universitário. Então, ao mesmo tempo em que eu estou entendendo onde eu estou no tempo e no espaço, que eu tenho a noção egóica, mas tem gente jogando futebol, tem uma banda tocando, tem outra coisa acontecendo em outro lugar da universidade, que o professor nem sequer tem noção daquilo. Mas isso também integra a psique. E a função nossa é fazer com que esse professor consiga olhar para todo o complexo universitário. E isso não é trabalho para uma vida, para uma existência, né? Então, no livro, nós trouxemos a definição de Jung e agora a gente traz a definição da benfeitora Joana de Ângeles, do livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 7, né? É a pequena parte da psique que é consciente de si mesmo, autoconsciente. Veja, tem coisas da consciência que não falam sobre mim. Então não é do ego, é da consciência, mas não é do ego, né? Por que a pequena parte, pessoal? Porque ainda na consciência tem muito mais coisas do que o ego, né? Pequena parte da psique que é autoconsciente, que se identifica consigo mesma. Então, eu me olho no espelho, eu me reconheço ego. É o ego que está ativado ali, registrando e percebendo esses aspectos, né? É o eu que se conhece na condição de ser único, porque nós somos únicos, cada um de nós tem uma trajetória única, particular. Lembrei de algo também que nós comentamos ontem, nessa imagem única do ego e na percepção psíquica do ego, porque dois irmãos podem ter egoicamente a visão de dois pais completamente diferentes. Você pede para um filho descrever o pai, ele descreve de um jeito. Você pede para o outro irmão, o outro filho descrever o pai, você fala assim, nossa, são duas pessoas completamente diferentes. Falar sobre ele. Se pedir para o pai descrever cada um dos filhos, né? Então veja como é uma ilusão baseado naquilo que nós temos enquanto espírito imortal. Então é o eu que se conhece na condição de ser, o único que se percebe como uma individualidade diferente dos outros. Isso é ego. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências, a personalidade, né? Não deixa de ser, numa visão que seja detectada pela consciência. Porque a personalidade detectada pela consciência é ego. Mas tem muita coisa que influencia na minha personalidade que eu não sei, que está lá no inconsciente. Por que eu sou uma pessoa tão medrosa? Tenho medo de tudo e acho que tudo vai dar errado. Talvez eu não sei, o ego não percebe isso da minha personalidade, porque é um conteúdo inconsciente ainda. Mas se eu começar a cavar e buscar isso, e a terapia psicológica proporciona isso, né, um método para isso, aí a gente consegue descobrir, esse aspecto. E aí o ego ilumina, traz para a consciência, dilui, pronto, fica mais fácil resolver aquilo. Tudo bem até aí? Jesus já dizia isso também, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Jesus tinha uma mensagem muito bonita, simbólica também,
para dizer esse aspecto de que tudo é uma ilusão no mundo. A sua mãe, que você acha que é sua mãe, não é sua mãe, está sua mãe. Como o seu trabalho não é, você não é seu trabalho. Você transita por ele. Também brincamos ontem, mais um exemplo que eu lembrei, né? Tem pessoas que vivem para o trabalho. Né? E aí a agenda é ocupadíssima, até, sei lá, 2000 e sei lá quanto. Né? Mas chega uma hora que a gente vai ter que retornar para o mundo espiritual. E ninguém sabe quando o noivo chega. Jesus também dizia isso. Estejam preparados para a festa. Porque ninguém sabe a hora que o noivo chega. Num sentido simbólico muito profundo de que nós podemos desencarnar a qualquer momento. E quando eu desencarnar, que eu esteja com a consciência tranquila, preparado para a festa. Azeite suficiente. Azeite para a lâmpada. Azeite. Né? Então, Jesus dizia nesse aspecto, é uma ilusão que a gente vive, porque uma hora vai bater alguém, o noivo, e vai dizer assim, pega a sua agenda linda, faz um xizinho porque está tudo cancelado. Você vai morrer, vai voltar para o mundo espiritual. Então, se eu só vivo para aquilo, se aquilo é a minha vida, quando eu receber esse convite, eu me desespero, eu não sei mais fazer nada, eu só sei fazer aquilo. Eu só vivo para aquilo. Né? E aí vem os desesperos. No mundo físico, quando eu estou vivendo só para uma coisa, que Jung vai dizer a unilateralidade psíquica, eu vou adoecer. E aí o self vai fazer o contrário. Vai fazer com que esse ego saia do eixo e entenda a relação com o self. Vai me tirar dessa estrutura que eu acho que é adequada. Aí é o momento que o ego estabelece a conexão com o self. Momento de dor, de sofrimento, crise, né? Morte simbólica, acabou meu mundo, perdi o emprego e agora? Né? Fui diagnosticado com uma doença incurável e agora? Né? São convites para essa nova visão, nova possibilidade. Tem uma experiência do Chico interessante, porque estava programado para ele e Emmanuel escrever 30 livros. No princípio. Quando chegou aos 100, o Chico diz, mas até quando vamos desse jeito? Ele falando com o Emmanuel. Aí o Emmanuel disse assim para ele, meu querido, fique sabendo que a partir de agora a sua existência foi desapropriada. E escreveram quase 500 livros. Entendeu? Então veja, dali mesmo, o próprio Chico passa por uma experiência dessa. Achou que já estava bom. E aí a coisa, né, foi mais... Nem começou. Deu um choque e aí não falou mais. Quase 500 livros. Porque a missão dele era essa, trazer livros. Então, nesse aspecto, Jesus nos ensinava isso de uma maneira muito bonita nas suas parábolas, de que nós temos que desenvolver esse potencial que nós somos. De que nós temos que desenvolver o espírito imortal que está em nós, utilizando-se temporariamente do ego. Mas que a gente não viva só para as coisas do ego. Que a gente também estabeleça a conexão com os valores do espírito. Né? E ele dizia isso numa passagem que é muito mal compreendida ainda, que é a parábola das 10 virgens, ou das virgens nécias e das virgens prudentes. Né? Nécias é o contrário de quem é prudente, quem é imprudente. Né? Então Jesus conta uma história de que havia 10 virgens que vão ao encontro do noivo, mas ninguém sabia o horário que o noivo chegaria. Então, algumas prevenidas levaram azeite para, no momento que o noivo chegasse, se fosse muito tarde, noite, madrugada, pudessem colocar o azeite nas suas lâmpadas e acender para ficar esperando. E outras não levaram azeite. E a noite chegou, porque o noivo demorou, e as que levaram azeite acenderam as suas lâmpadas para aguardar pelo noivo. E as que não levaram azeite fizeram uma pergunta interessante para as que levaram azeite. Me empresta um pouquinho, me dá um pouquinho do teu azeite para eu acender a minha lâmpada?
E as que levaram azeite responderam de uma maneira muito amigável: claro que não. E Jesus termina a história dizendo que o noivo então chega. Daí elas falam para ela: volta e pega. É verdade. Elas dizem: não vou te dar o azeite. Se você quer azeite, você volte para a cidade e compre o teu azeite. Esse é meu. E o noivo chega, e as que tinham azeite na lâmpada, que estavam lá esperando, vão ser felizes com o noivo. Né? Entraram nas núpcias. E termina a história. E se a gente ficar só na letra, a gente não entende o sentido metafórico, simbólico, profundo que Jesus quer dizer. Então Jesus passa aí... Bom, primeiro que uma visão inicial vai nos dizer: meu Deus, mas que falta de caridade, que custa dar um pouquinho de azeite? Que egoísta! Que egoísta, né? Só ceder um pouco de azeite. Né? Mas a proposta não é essa. Jesus está dizendo que nós não sabemos o momento em que nós desencarnaremos. O noivo chegar é a desencarnação. E a desencarnação é uma grande festa, porque é o retorno à casa máter, à casa principal. Por isso o simbolismo do noivo, que também tem todo um símbolo cultural para aquele povo, né? Que a gente nem vai aprofundar isso agora. E esse diz: tu não sabes a hora que o ladrão bate a porta. Perfeito. Outra analogia. Exato. O óleo, o azeite que acende a lâmpada são as virtudes que nós conquistamos enquanto caminhamos esperando pelo noivo. E não tem como eu dar virtude para alguém. Paciência é uma conquista íntima. Felicidade é uma conquista íntima. Por mais que eu ame meu filho, eu não posso dizer para ele: tá, meu filho, um pouco da minha felicidade para você. Mas eu posso estimulá-lo a conquistar a sua própria felicidade. Então Jesus está dizendo que quando eu tenho uma virtude e alguém me pede, não tem como. Eu tenho que voltar e comprar. Ou seja, se o noivo vem, eu desencarno e não tenho a virtude, eu volto, eu reencarno e entro de novo no ciclo para conquistar isso. Para eu poder ser feliz, consciência tranquila da conquista alcançada. Muito mais lógica essa interpretação quando a gente avalia sobre essa perspectiva. Então Jesus já dizia isso, do desenvolvimento do self, das potencialidades íntimas que devem ser desenvolvidas em nós, e que para isso nós temos temporariamente algo ilusório que a gente se apega. Mas nós não somos a nossa família, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Todos vão desencarnar, assim como eu. Ninguém sabe o momento em que o noivo vem visitar cada um. Estejamos preparados para que nesse momento estejamos com a consciência tranquila. Fiz o meu melhor, desenvolvi o melhor do potencial em mim. Vou em paz, consciência tranquila. Vou celebrar a festa. Né? Em outro momento, Jesus dizia assim: aqueles que não têm a roupa apropriada não podem entrar para a festa. É o mesmo sentido. Quem não tem a virtude, não tem a núpcia do casamento, não pode ir para a festa, não pode celebrar as conquistas da consciência no mundo espiritual, tranquilo. Exato. Então, ampliando essa visão, né? Mais uma definição aqui importante. É justamente a existência dessa consciência individual, ou seja, justamente a existência de um ego, que torna o homem consciente não só de sua vida exterior, como também da sua vida interior. Olha a importância do papel do ego. Sem o ego, eu não sei quem eu sou, no sentido físico mesmo. Eu não tenho história, não tenho continuidade. Né? Qual é a minha origem aqui? Onde eu vim? Independentemente de qual é a origem, mas eu tenho essa origem. Fui uma criança amada, acolhida, fui uma criança abandonada, criada pelo orfanato, mas eu tenho a história e a continuidade. A influência disso depois nas minhas condutas, na minha personalidade, aí é outra história. Mas quem moldou toda a estrutura
para desenvolver esse ego foi o próprio espírito baseado nas suas necessidades. Então ninguém nasce à toa ou ao acaso no ambiente que nasce ou que renasce. É o melhor ambiente propiciado para desenvolver as experiências do espírito imortal. Ah, Wagner, você está doido, você vai me dizer que então renascer lá na favela com mãe drogado, pai traficante é o melhor para aquele espírito? Se você não concorda, você vai tirar satisfação com Deus, né? Porque há uma justiça e uma lógica muito superior a tudo isso, baseado na lei de causa e efeito, que o Espiritismo nos traz, por meio de Allan Kardec, magistralmente bem ordenado, né? Mas sem dúvida é. Não, mas ele vai ter muito mais chances de ser como todo mundo, influenciado por esse meio, ser um traficante. Mas a gente pode pensar também que há muitos filhos que renascem nesses ambientes e que desenvolvem uma vida diferente, que escolhem, que fazem a conexão com o seu planejamento reencarnatório e decidem o que vão fazer da vida. E servem de modelo para aqueles... Servem de modelo. Muda, inclusive, o ambiente que renasce. Certo. Wagner, nesse caso, há uma conexão com o self antes? Como assim, Nilda? Por exemplo, vamos dizer, nessa família toda desestruturada, tem um que não é, certo? Ele segue. Ah, sim, entendi. Ele tem uma consciência diferente. Perfeito. Já nasce desse jeito. É o patinho feio pro bem. Tá? Assim como que é a maçã podre, né? O inverso. Então é porque ele tem uma conexão antes desse self. São bagagens desse espírito, né, Nilda? No inconsciente dele, essa bagagenzinha de conquistas já está muito mais amadurecida. E talvez no mundo espiritual ele estudou muito essas provas que ele iria experienciar desde cedo. Você tem que vencer essas tendências a esse aspecto. Então, desde pequenininho você vai ser convidado ao crime e à drogadição. Não, mas eu vou resistir, eu estou preparado, eu entendi todo esse processo. Então renasce naquele ambiente que desde cedo prova que ele pode falhar ou não, dependendo dessa interação com o planejamento reencarnatório, com a conexão com o self. Alguns vão falhar novamente, né, Nilda? Vão ceder. Outros não, vão resistir e vencer a tentação. Aquele aspecto que é a prova. Assim como alguns de nós, se encontrar uma mala aqui com 1 milhão, vão ficar quietinho, pegar e beleza. Perdi a prova. Mais uma vez, fui tentado ao roubar e fui conivente. Caí, cedi. Não aprendi, não é conquista ainda que eu tenho enquanto virtude. Como vai ter aquele que vai achar a mala, como exemplos inúmeros que a gente vê, taxistas que encontram malas e pessoas que esquecem com dinheiro, né? E dizer assim, não, isso não é meu, não me pertence. E aí busca, devolve. São pessoas que já têm essa virtude. Então imagina, aquele é o momento da prova. E aí, numa brincadeira, né? Os espíritos que planejam a reencarnação estão lá, com a cadernetinha, né? Vamos pensar, e aí? Vamos ver se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Aquela tensão, e agora? Será que aprendeu tudo que a gente ensinou? Tudo que a gente ficou estudando esse tempo todo? Aprendeu, que maravilha. É festa no mundo espiritual. A família comemora, né? Inclusive os pais, mães que eram pais e mães em outras existências e que estão no mundo espiritual. Ou falha no teste, né? Falha na prova. Daí então uma nova prova se apresenta. A Lívia fala de vez em quando, ai mãe, esse é o melhor irmão que eu poderia ter. Eu falo, filha, esse é o melhor que você poderia ter. Bonitinho, né? Pessoal, tá claro o ego, assim, deu para entender, no aspecto geral, é nosso primeiro contato com o ego, né? Primeira ideia, assim, do que é isso. Tem uma outra definição aqui ainda do Gelson, que eu gostaria de trazer para vocês. Então, o Gelson Roberto, ainda no livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, né? O ego é, para a psicologia, a instância psíquica através da qual o indivíduo se reconhece como eu. Isso que nós já conversamos, né?
e tem consciência da sua própria identidade e da sua própria individualidade. Por meio dele se instala o processo de manutenção da personalidade. Então, manutenção da minha personalidade, quem eu fui ontem, antes de ontem, desde lá da minha infância, dando a temporalidade, dando a continuidade de tempo, a noção e continuidade de tempo, também fazendo a mediação entre o mundo interno e externo. Então o ego vai se relacionar com o ambiente externo, vai criar mecanismos para isso, que nós vamos estudar, também vai se relacionar com os conteúdos internos. A gente comentou alguma coisa aí de eixo ego-self, depois a gente vai aprofundar isso. Então ele faz essas mediações, e também o conhecimento e teste da realidade, O teste da realidade, a gente brinca que o psicólogo, para ver se tem o ego ou não, Então a gente faz as perguntas de que dia é hoje, que dia foi ontem, o que você almoçou, o que você fez hoje, E aí esse teste da realidade mesmo, da noção do espaço e do tempo. E ele continua. A função do ego é também a de criar um efeito, veja, tudo é uma ilusão temporária, é um efeito que o ego cria, de que envolve um sentido de continuidade de corpo. Então, desde lá da minha infância até agora. E mente em relação ao espaço, em relação ao tempo e causalidade. E isso é o ego que dá origem ao sentido de unidade no indivíduo. Eu sou o Wagner, essa unidade desde o momento que eu me entendo por gente até agora. Nesse contexto todo da minha existência. E aí, por isso que o ego tem uma tendência a reduzir a multiplicidade que é a psique a uma unidade que é o que ele percebe. Então, o ego tem uma tendência a não perceber a psique total. Tem uma tendência a se identificar só com o aspecto egóico, só com esse movimento da infância até agora. Mas nós somos muito mais do que isso. Então, essa unidade por meio da memória e da racionalidade. E aí isso vai trazer alguns problemas. Toda vez que o ego vai se manifestar num movimento de trabalhar a energia psíquica só em torno de si, em torno do ego, nós vamos ter alguns movimentos que a gente chama de movimentos adoecidos do ego. E esses movimentos adoecidos são um problema, atrasam o nosso progresso, porque dificultam a comunicação com o self. E a gente vai então conversar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar ainda um pouco mais essas características no nosso encontro que vem, tá? Então hoje o importante era esse primeiro contato com o ego, tentar entender um pouco o que é essa estrutura e dentro dessas principais características aí do que o ego faz em nós. Ao longo do processo, a gente vai desmembrando e discorrendo tudo isso, mas ainda precisamos entender outras coisas para aprofundar essas relações do ego com o exterior e com o interior. Beleza? Quer dizer, eu estou isso, eu não sou isso. Perfeito. Em síntese, exatamente isso. Obrigado, pessoal.